A paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus, o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Aleluias! Nós estamos aqui começando o primeiro dia, é dividido em 3 partes, já foi feita uma apresentação, que nós estamos dentro de agora de um ato profético, dividido em 3 dias. Esse ato profético é esse estabelecimento de palavra que já está escrito no livro do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, de uma batalha que você já está presente dentro, começou o mês, porque Deus disse, 2026 é ano de estabelecimento de cumprimento, mas tem as batalhas que vai ser grandes. Mas Deus diz, eu estou à frente para pelejar. E não nome hoje começa hoje a primeira parte desse ato profético que já foi estabelecido o nome do Senhor lá no livro dele, o teu nome da tua linhagem. Se chama Abigail. Deus quebra a maldição para entregar promessa. Então pega as espadas, vamos para lá agora para ouvir o que Deus tem para falar comigo hoje para você e para mim no primeiro dia. Abigail, Deus quebra a maldição para entregar a promessa. Eita glória, poderoso Deus, eterno Pai, eu já te agradeço, Senhor Jesus, pela tua magnânime presença, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que falou, porque o Senhor não mente, não volta atrás, porque o Senhor é Deus e Deus está presente e as águas já estão aqui, porque o Senhor é o dono dessas águas inteiras, que o Senhor dividiu o continente, aleluias, terra e água, e o Senhor tem as mãos sobre a água, o Senhor anda sobre as águas, sobre o mar, é Jesus. Eu agradeço, Espírito Santo, por preparar aqui agora a oração para levar a tua palavra. Receba em nome de Jesus, porque Deus é bom. Está debaixo de oração, de consagração, porque começou um novo mês e Deus, com o canal da oportunidade, faz o seu gostei. Oh, não faz isso. Você está recebendo tantas coisas do céu. Faz o seu gostei, compartilha, dá o seu gostei. Essa plataforma, ela precisa, Jesus não precisa. Porque se você não fizer, Jesus levanta outro. Aleluia, a bênção pode chegar em outro também. Então, dá o seu gostei. Tenha ato de fé, coragem, ousadia, valentia de Jesus em você. Para dizer, Deus vai fazer. Quebrar a maldição e me entrega a aliança. Pega a espada, corre, que a gente vai para Samuel. 1 Samuel, capítulo 25. E Deus é bom. Ele é maravilhoso, tremendo, em cima do mar. Aleluia. Essas terras aqui, nós temos umas terras brasileiras, né? Assim que se chama, quando fala em inglês, brasileiras. Nessa terra aqui, onde tem a mix de nação e tem etnias diversas. E nessa etnia, vários povos. Aleluias. Então a gente tem que entender que as coisas não é como o teu olho vê. Há um mundo invisível, há um mundo espiritual, onde tem, olha... Deus já falou que tem mix de nação, etnia diferente, você deve entender que chega consigo nas costas também maldições de cada território, de cada nação. Mas Deus, quando diz, entrou, quantas linhagens de etnias deve ter sua família? Você não sabe? Faz uma busca. Se você não souber, pede o Espírito Santo para te dizer. Então sobre isso Deus fala, então vem um desmancho, o que não é de mim, para que meu nome seja glorificado em sua linhagem, vai frutificar, vai ter descendência. Pega a espada, porque eu não esperava que seria assim desse jeito, falar aqui agora, mas está em 1 Samuel 25, e Deus já está aqui, e Ele já está aqui nessa batalha, porque Ele disse que era Ele que pelejaria. Eu e sua mão não aguenta, aleluia, porque quando a gente bota a nossa mão, aguenta, estraga. Samuel 25, é o capítulo em 1 Samuel. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e planteou, aleluias, e o sepultaram na sua casa, Ramá. E Davi se levantou, desceu ao deserto de Pará, e havia um homem de Maom que tinha seus bens no Carmelo, e este homem era muito poderoso, aleluia. Ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, 1.000 cabras, eita glória, 1.000 cabras. Então ele estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo, e o nome deste homem era Nabal. Vai marcando aí que Deus está. E o nome da sua mulher era Abigail. Vai anotando. A mulher era prudente, formosa, mas o homem era duro, mau, e suas ações aleluias, e suas ações eram maus.
E ele era da casa de Caleb. Foi importante. Marca aí o versículo 3. E quando Davi ouviu no deserto que Nabal tosquiava suas ovelhas, então ele enviou 10 jovens. E Davi disse aos jovens: sobe ao Carmelo, ide a Nabal e saúda em meu nome. Percebe? E dizei: felicidade esteja contigo, a paz esteja contigo, com a tua casa, e a paz esteja com tudo que te pertence. Vai marcando aí, 6. E eu ouvi que estavam tosquiando as ovelhas. Ora, teus pastores conosco e não nos ofendemos. E nada se perdeu durante o tempo que estávamos no Carmelo. Então pergunta aos teus jovens e eles te dirão: espero que te agrade dos teus servos, porque viemos em dia festivo. Dá de bom grado os teus servos e a Davi, teu filho, que tivesse a mão. E os servos de Davi foram e disseram a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi. E calaram-se. Mas Nabal respondeu aos servos de Davi, dizendo: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Agora há muitos servos que fugiram do seu senhor. Tomara eu o meu pão dar, a minha água, a minha carne, as minhas carnes assadas para dos meus tosqueadores? Eu daria isso a um homem que eu não conheço e nem sei de onde vem? Que ousado, que tem amnésia. Radashekandarai. Aleluias. Deus diz: eu levanto homens e mulheres na terra de ousadia para falar do meu reino. Aleluia. Olha, irmão, irmãs, glória a Deus. Adiante de uma grande luta, é um esquadrão de batalha grande, de uma afronta, de ousadia, com escárnio, para ter vergonha. Mas é que me chama muita atenção, porque o texto começa com a morte de Samuel. Um homem designatário, um homem que tem um sapatente cheio de honras, de 3 elementos de unção despejados sobre ele. Era sacerdote, era ali como juiz, aleluia, era profeta, e aleluia, e chegou ali o combate dele entregando ao Deus vivo, todo-poderoso no céu. E aqui diz, conforme na cidade onde ele nasceu, em Ramá, onde aquela mãe estava lá e subia para Siló para chorar, porque subia para que fosse todos os anos com seu marido, levando com ela outra Penina, para rir e zombar, não sabendo ela que a promessa estava aqui, ó. Chegou e ela ofereceu ao Senhor para ser serviço de Deus. Samuel, promessa para servir ao Senhor. Eita Deus, e Samuel teve sua família linda também. É um homem, como diz, designatário, com as suas honrarias da terra e também escrito no céu. E aqui diz que nesse momento Davi ele ganhou todas as honras e Davi desceu, aleluia, e foi para o deserto de Parã. E havia lá um homem em Maom que tinha seus bens em Carmelo. Lembra de Carmelo? Lugar onde teve batalha de o profeta Elias batalhando com os Baás. É lá mesmo. Então esse homem era poderoso em posses. Ele tinha posses, tinha nome ali na redondeza, mas ele não se ligou. Deus fala aqui comigo, com você, irmãos. O encontro não foi acaso. Aqui a gente vai ver 3 partes divididas. A gente está na primeira parte. E nessa primeira parte a gente vai se ater o que Deus está falando hoje para mim e para você. Vai se ater que é uma palavra que o Senhor traz para dizer: acasos não existem. Então a atitude daquele homem, do título de hoje, que é o tolo, quem você está afrontando. É uma palavra de uma atitude de um tolo. E Nabal está afrontando um ungido. Samuel já tinha feito aqui a sua parte. Aqui está se tratando de que tem um homem que estava em um período, esse momento aqui, irmãos, é um período de declínio do reino de Saul. Um declínio espiritual e político.
de posição, de perdas territoriais, de perda de governo em suas mãos, porque o povo pediu e não deu. Mas já estava aqui nesse contexto, no céu escrito, o nome de Davi, preste a receber o reinado. Estava escrito que seria reino, e ali estava diante de um sucessor, mas estava vivendo como fugitivo. Escrito no céu, reino, predestinado, já tinha sido ungido, escolhido na sua cabeça a unção do óleo. Era o sucessor daquele que estava em declínio, o seu reinado de Saul, sucessor de Saul, mas com a unção da aprovação do céu, mas estava vivendo como fugitivo. Você está entendendo a batalha que você está aí dentro, e você fica ainda pensando que são os seus olhos naturais, são tudo espiritual. Nós estamos em um momento que tem umas divisões nas igrejas a nível de tabelas e doutrinas. Umas só querem falar de prosperidade, outras falar só daquele... É um nome tão engraçado em inglês, que agora não me vem, onde se divide várias células. Tem uma grande, forte, maior, que dá... Mas sim, Deus levanta sobre essas e divide células por todo o país. E quem diz que Deus não faz? E também tem outras que foi ali pequenininha, é aquela da Filadélfia, sem força, mas cheia da unção do céu. Aleluia, você está entendendo? Então Deus levanta e fala. Então essa cheia da unção do céu é para dizer que nós cristãos, crente especificamente, quando que creiamos em Deus e professamos Jesus como o único Rei Salvador, fica dormindo. Fica desdenhando o reino espiritual, que está uma linha tênue, ela é fina, que nós não percebemos aos olhos nus, humanos, que há a divisão do reino espiritual, que esses olhos não vê, e o reino físico, material. Então aqui está uma batalha invisível, sem ele saber. Nome escrito no céu, vai ser rei, preste a ser sucessor de Saul, ele não está sabendo. Oi, você também não está sabendo não o que está acontecendo com você, né? Preste, mas o Satanás já sabe. E mais vivendo como fugitivo, oi, vivendo aí, aparecendo vergonha pra você, né? Tá aparecendo afronta e vergonha pra ti, não tá não? É isso que tá fazendo. Aqui esse primeiro capítulo dizendo afronta. Pra envergonhar, desestabilizar. Quem é você? Filho de Jessé? Não conheço, oi. Invejosos, sabe quem é Davi? Sabe quem é filho de Jessé? Tá falando pra mim e pra você que sabe quem tu é. Aleluias. Satanás está sabendo disso. E tá vindo com força. Mas Jesus, maior são os que estão comigo, com vocês, do que estão com eles. Xarabacadarai, xarabai. E então aqui teve o grande encontro. Ele manda 10 homens. Oi, 10. Tá pegando aí 10? 10 mandamentos. Tá pegando? Aqui fez questão de dizer que Nabal era da casa de Caleb. Vem da casa de Levi, ou melhor, da casa de Judá. Caleb vem da casa de Judá. É Samuel que é da casa de Levi. Ele vem da casa de Judá. Davi também vem de Judá. Ele desconhece o clã sanguíneo. Ele faz de conta que isso não é nada. Porque quando o inferno faz com que você seja instrumentalidade dele, faz com que você não vai enxergar que Deus usa os teus da tua casa, que Deus já levantou a coluna para andar na frente desta guerra, para que enfraquecer os componentes da família e você ficar sozinho. Mas Deus, oi, tu não tá sozinho não, hein? Chega para cá. Você não está sozinha. Você não está sozinho. O que está contigo é maior do que que estão com ele. Tem trevas do outro lado, lutando, batalhando contra a sua vida. Mas maior é quem está contigo e comigo. Chegandará, churubandasui andarás, receba. Porque aqui os homens foram e transcreveram. Ele transmitiram a mensagem, foi transportador da mensagem, foi portador da mensagem na íntegra. Vamos lá? Ele falando com fidelidade, diz a eles lá. E ele disse, e enviou, disse assim, ó, vai, deseje paz, que ele fique com a paz e que toda a paz seja sobre todos os seus bens e que nada lhe falte, porque o filho, Davi manda lhe dizer, lhe saudar que é de paz e que lhe deseja
toda a bonança da terra sobre sua vida, sobre os teus pastos. E assim leva a palavra e diga mais. E esse jovem disse, olha só, diz assim, ó, felicidade está comigo, porque eu vou aqui dizer para vós que a paz esteja contigo. Eu ouvi que está tosqueando aqui na região, então eu vim até você. Estou enviando aqui os meus servos e envie, possa nos abençoar, nos ajudar aqui nesse momento. Ô irmãos, aqui Davi, em muitos momentos aqui nesse território, deserto descendo aqui diz que é deserto de Parã, territórios aqui dizendo que é o homem de Maom, aleluias. Davi muitas vezes foi parede para este povo estar tosqueando, para livremente, aqui diz que tem um momento dessas pastagens, onde muitos donos de ovelhas, de ovelhas, dos seus animais, de criatório de pastos, ficava por ali e era passagem. E tinha que ter proteção, porque havia muitas intercorrências que poderia perder ovelhas. E diz a escritura que Davi ficou com este homem assim para o redor, dividindo ali aquele campo e trazendo para ele, achando que ele estava ajudando. E estava Davi ajudando eles, sem ele perceber que estavam sendo ajudados. Mas os servos viu, isso aí você vai ver amanhã. Os servos viu que estava com o insensato. Aqui fez questão de dizer que Nabal era insensato, ele era estúpido, ele não tinha discernimento, arrogante, cheio de grosserias do mundo espiritual e físico, na qual ele não discernia nada do que seria viável, no que seria viável, um homem altamente enlouquecido de sua mente, de padrões, na qual fazia ele raciocinar, como Deus manda a gente raciocinar, uma fé integrada em você, raciocinada, mas com unção do céu, andando pela fé. Mas a sua mulher, a Abigail, era formosa, prudente, habilidosa. Porque ele tinha habilidades, mas usava habilidade com tolice. Com falta de inteligência. É o que significa a palavra insensato. Os sinônimos dela. E aqui ele fez jus a isso, viu, irmãos? Ele fez jus a isso. Porque se a gente for buscar o que é o nome Nabal, e a gente vai entender qual é o significado que fez jus ao nome dele. O nome dele faz jus o que ele foi chamado de insensato, de tolo, de sem discernimento, sem noção para os dias de hoje. É um sem noção. Tudo em suas mãos, mas sem noção. Hoje tem gente sem noção dentro da sua casa, da seu clã familiar, parentelo, que está lutando contra você, achando que está fazendo até bem, com as suas ações de estar sendo já objeto, instrumento de Satanás, inclusive visitando o lugar onde é o lugar onde Satanás mora, nas regiões das trevas. Tem componentes familiares seu que está caminhando em lugares das trevas e gasta dinheiro lá, achando que está fazendo tudo de bem para sua família e está trazendo destruição. E aqui esse encontro foi para dizer, quebra maldição. E a gente vai ver o porquê no segundo dia.